Ô, professor, o que são sonhos? Vamos lá na neurociência. O que são sonhos, cara? Por que a gente sonha? Por que a gente sonha de uma forma tão real? Porque às vezes eu nunca sonhei, com você nunca, mas eu já sonhei com pessoas que eu nunca vi que pareciam muito reais, ou com situações muito reais de eu estar lá no Mineirão fazendo um gol, você tá ligado? E parecia real. O que são sonhos, cara? Até hoje eu sonho que eu tô tendo uma oportunidade de jogar no Cruzeiro, porque era meu sonho, né, de criança. Fiz teste lá com 12 anos. É bom 13. quando você acorda que você sonhou ser jogador. É bom pra caramba. Hoje é prazeroso. Hoje eu acho curioso, mas eu ficava triste antes. Eu mudei pra BH, eu tava com 19 anos, quando eu morei aqui, né? Eu saí do interior, de Bom Despacho. Aí você acredita que com 19 anos eu ainda ficava, será que eu ainda tento? Será que eu ainda tento, cara? Doido. Mas hoje eu tô feliz onde eu tô. Por que a gente sonha? Mas o sonho... existem algumas hipóteses. Uma das mais consolidadas cientificamente é que o sonho tem a função de consolidar nossas experiências diárias. Ou seja, provavelmente de hoje até depois de amanhã, mais ou menos, eu vou ter sonhos que têm alguma relação com a minha vinda aqui ao podcast. Mesmo que eu não me lembre. Todo mundo sonha, 99% das pessoas, só se tiver uma anomalia, alguma coisa muito séria, mas a maior parte das pessoas sonha, algumas vezes durante a noite, mas você se lembra da menor parte disso. Normalmente o último sonho que você teve, na noite você lembra, ou algumas pessoas têm uma capacidade reduzida de se lembrar e parece que não sonharam nada, mas todo mundo, ou pelo menos 99% aí, uma estimativa mais ou menos chutada, mas a minoria que não sonha, que tem alguma anomalia. O sonho, ele tem a função, pelo menos é a melhor hipótese, de consolidar essas lembranças, de aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi, conversando com o Luiz, 98, Bora Podcast, o caminho que eu fiz até chegar aqui, do lado do pátio. Isso aí, para não esquecer, para semana que vem, eu falar assim, Nath, aquele dia que a gente foi lá conversar com o Luiz, como é que foi a experiência, a gente foi bem recebido, o pessoal é legal e tal. O meu cérebro tem que reprocessar isso enquanto eu durmo. Tem que repetir aqueles inputs ali, né? Digamos, a comunicação entre os neurônios que estão sendo excitados aqui, ativados agora, enquanto eu tenho essa experiência. Porque se isso não se repete enquanto eu durmo, eu esqueço. Então é como se estivesse reforçando esses caminhos dessa experiência aqui enquanto eu durmo. Agora, quando eu estou acordado, esse roteiro aqui, da existência, da realidade, ele é controlado por esses estímulos externos aqui, do ambiente, de você diante de mim. Tá vindo a luz, né, as ondas eletromagnéticas estimulando os receptores no fundo do meu olho, lá na retina, que vão estimular outros neurônios na parte aqui de trás do meu cérebro para criar essa imagem aqui do Luiz diante de mim. Esse padrão de atividade que está sendo gerado pelo meu cérebro à medida que eu entro em contato com o ambiente, então vai ser reforçado enquanto eu durmo para eu ter essa lembrança de estar conversando aqui com você, só que quando eu durmo, eu não tenho esse controle tão regular da natureza aqui ao redor de mim, né, do ambiente. O meu cérebro ele fica um pouco caótico. É por isso que às vezes eu posso sonhar que eu tô dando uma entrevista enquanto eu tô montando um dragão e botando fogo ali com o Daenerys Targaryen, sacou? Então, se tiver algum elemento aqui, por exemplo, eu já vi o Mário aqui, Mas sem cabeça. Eu já vi o seu Madruga. Se um desses objetos aqui, igual o Kratos aqui, eu vi o Kratos. Eu tô jogando God of War com a minha esposa. A gente tá jogando esse jogo aqui do Kratos. Foi a primeira coisa que você falou. Foi a primeira coisa que eu falei. Pode ser que eu sonhe que eu só tô sendo entrevistado pelo Kratos. Então, quando a gente dorme, por isso que às vezes tem um caos. O nosso cérebro ele vai conectar as coisas conforme as redes semânticas. Assim, isso aqui tem alguma relação com... Talvez, Luiz, você me lembrou alguém que eu conheço. Então eu sonho com o Dudu, que o Dudu tá me entrevistando, um colega meu que tem um pouquinho do seu estereótipo, assim. Tô batendo papo com o Dudu. Então, durante o sonho, por que às vezes parece tão caótico e fantasioso? Porque o cérebro não tem esse controle e nem a obrigação de fazer um sonho tão bonitinho como se fosse realista. Ele precisa, para auxiliar na consolidação dessa nova experiência que eu tive, fazer esse neurônio se conectar com outros assuntos que têm um significado parecido. Tipo o jogo aqui, God of War, que tem a ver talvez com a nossa conversa, e de repente eu já tô vendo Mortal Kombat ali naquela geladeirinha. Eu posso ter um sonho com um mix disso aí. Mas o elemento central é o quê? Eu estou aqui conversando com o Luiz, eu estou sendo entrevistado, estou falando sobre religião. Ou várias coisas que passam na minha cabeça. Jesus te entrevistando. Exato. Talvez a Roberta, que eu acho que é cristã, né? Eu acho, hein, ué. Tem carinha de cristã.
Ela vai ter um sonho com o fim dos tempos, porque o Daniel veio aqui e trouxe um assunto que é muito importante, muito caro para quem é cristão. E ela sonha que era o fim do mundo e tal. E por que eu sonhei isso? Se eu nem fui a uma pregação recentemente sobre esse tema, mas ela ouviu um ateu falando sobre isso e mexeu alguma coisinha lá na cabeça dela e ela teve um sonho sobre isso. Então as experiências do nosso dia a dia que tem alguma relevância pra gente, elas vão ser reprocessadas durante a noite. E às vezes é isso que tá, digamos assim, controlando o conteúdo dos nossos sonhos. É uma das principais hipóteses. Cara, isso é interessante e é muito real, né? Muito exatamente mesmo. Por isso, né? Sim. Tá dentro aqui, né? Exato. As mesmas regiões do nosso cérebro que criam sonhos são essas que estão ativas aqui agora enquanto a gente está percebendo uns aos outros. Claro que tem algumas diferenças, não vou dar os detalhes aqui, não importa, mas a minha parte do cérebro usada para eu ver, para eu te enxergar, ela vai ser acionada de novo enquanto eu estou dormindo. Então eu não consigo diferenciar o sonho da realidade. Eu acredito que aquilo ali é real, por mais absurdo que às vezes seja.